Bom, então, de acordo lá com o nosso cronograma, nessa terceira aula a gente vai ver um pouquinho a ferramenta Solver do Excel, tá? Que é uma ferramenta muito importante, muito utilizada, principalmente para nós da área de engenharia, né? Os engenheiros normalmente, né, se deparam aí com problemas de equações não lineares, sistemas de equações não lineares, lineares, dependendo da modelagem do sistema que a gente está estudando, né, seja em fenômenos de transferência de calor, massa, sejam em sistemas elétricos, em sistemas mecânicos. Então, a gente tem aí uma grande quantidade de situações que a gente pode se deparar com esses problemas, e a ferramenta do Solver ela é muito útil, porque, digamos que ela é um suplemento do Excel, que tem esse intuito, né, possui essa capacidade de resolver um conjunto de equações utilizando-se de métodos numéricos pré-programados, tá bem? E esses métodos eles são capazes aí de atender certas restrições ou limites, né, que podem representar características físicas de um dado processo, uma vez que a gente consegue inserir os valores de parâmetros e linkar as células com variáveis e formar as fórmulas na planilha do Excel, e o Solver ele pode estar, então, puxando essas informações e resolvendo essas equações para a gente, trabalhando esses métodos numéricos pré-programados, tá bem? Então, ela é uma ferramenta um pouco mais fácil de assimilar e de trabalhar para quem já fez as disciplinas de cálculo numérico ou alguma outra disciplina de métodos numéricos, tá bem? Para quem não fez ainda, pode ficar um pouquinho abstrato aqui no começo, entender a função do Solver ou como ele faz isso. Porém, com a prática aqui, fazendo alguns exemplos, né, e trabalhando, a gente vai aprender a como configurar isso nessa ferramenta, tá? Como apresentar para eles as nossas equações, como apresentar as nossas restrições, as nossas variáveis, e selecionar aqui algumas configurações para que ele seja capaz, então, de resolver essas equações. Bem, o Solver, então, é um pouco, né, importante também a gente pensar e saber diferenciar isso. Ele é, digamos, o nome dado à ferramenta do Excel, tá? Ela se chama Solver mesmo, porém, né, do inglês e das literaturas, a gente pode encontrar como Solver também qualquer método numérico, né, programado na forma de um algoritmo que possa ser aplicado para resolver um conjunto de equações. Tá bem? Então, a gente pode dizer que no Solver, que é a ferramenta, né, que é o suplemento do Excel, dentro dele a gente tem aí 3 diferentes solvers principais que a gente pode selecionar, que são métodos numéricos distintos para resolver os nossos problemas, de acordo com as características dos problemas que a gente vai resolver, tá bem? E são eles aqui os 3 métodos disponíveis, né? O LP Simplex, que é um solver, então, indicado para resolução de problemas com equações lineares, tá bem? Semelhante um pouco, né, às equações que a gente trabalhou lá na primeira aula, mas lá nós utilizamos um método matricial, né, um método, né, de caráter analítico e não numérico, igual o que o Solver vai trabalhar aqui. O método GRG não linear, certo? Seria aqui o método do gradiente reduzido generalizado, para resolver problemas com equações não lineares, ok? E também temos o método que se chama evolutionary, que seria um método numérico não determinístico, que ele é utilizado para resolver equações não suaves, né, ou equações não amortecidas, nós diríamos assim, tá bem? Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que são essas equações e as diferenças entre elas, né, eu trouxe aqui alguns gráficos só para a gente retomar e entender isso um pouquinho. Na aula de hoje, nos exemplos que a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar só o LP Simplex e o GRG não linear. Porém, em alguma outra situação, dependendo da característica das equações e das funções, pode ser necessário trabalhar, então, também com Evolutionary. Ok? Então, aqui, por exemplo, a gente diferencia, digamos que, funções suaves de funções não suaves, ou amortecidas de não amortecidas, de acordo, então, com um certo grau de amortecimento, né, que lá do cálculo a gente pode estar avaliando e calculando para cada função, mas digamos que uma função suave é uma função que tem um comportamento que ela não tem uma oscilação tão predominante, uma oscilação entre valores de máximo e mínimo num curto intervalo do domínio que ela se propaga, né? Então, por exemplo, aqui essa primeira função, eu vejo aqui de maneira suave os contornos, né, do seu comportamento aqui ao longo
do eixo X, enquanto nessa aqui do lado eu tenho, né, uma quantidade enorme de picos de máximo e mínimo, né, em um curto intervalo de espaço, de domínio, no caso aqui para o meu eixo X, e olhando em 3 dimensões, né, a gente pode entender aqui um pouco mais o conceito de suave, de amortecido e não amortecido, olhando então para as superfícies formadas. Por exemplo, aqui para uma função suave, né, onde eu vejo então de maneira suave a curva de aumento e decrescimento dos valores da função g de xy, e aqui eu tenho um comportamento que ele é muito mais randômico, muito mais aleatório entre subidas, né, e descidas no comportamento da superfície representada por essa função, e então ela se torna então uma função que, para eu resolver utilizando um método numérico, talvez ele tenha que ser um método não determinístico, como é baseado aqui o solver evolutionário, tá bem? Mas, de maneira geral, a grande maioria das equações que a gente trabalha e vai encontrar aqui hoje são ou equações lineares ou equações não lineares. Tudo bem? Bom, então, basicamente, só para a gente entender um pouquinho, né, para quem não fez cálculo numérico ou métodos numéricos, ainda para que talvez vai estranhar um pouco a questão de se utilizar um método numérico para resolver uma equação ou um sistema de equações lineares ou não lineares. Basicamente, né, um método numérico ele tem o intuito de partir de uma estimativa inicial de uma função e realizar um processo iterativo pelo qual ele vai analisando e avaliando a variação das derivadas, derivada primeira, derivada segunda da minha função, até alcançar um determinado valor que eu quero estabelecer, seja uma raiz para aquela função, seja um valor de máximo ou um valor de mínimo. Então, né, o solver, digamos que ele tem um código de programação, né, um algoritmo em Visual Basic, né, que é a programação aqui apropriada para o Excel, que a gente vai estar vendo lá na quinta aula, entendendo um pouquinho como que funciona essa programação dentro do Excel, que a gente pode pedir para ele executar esse algoritmo com esse método para partir da nossa estimativa inicial e buscar, então, convergir para a nossa solução. Por exemplo, aqui tem uma função de segundo grau, né, que é uma parábola com concavidade voltada para cima, e eu vejo aqui que, por exemplo, de x0, né, o algoritmo ele fez um processo iterativo nessa função indo em direção à sua raiz. E ele veio a convergir para essa raiz porque ele está mais próximo dela. Se eu partisse de um chute inicial, por exemplo, aqui à esquerda, nessa função, a tendência seria que ele fosse convergir para outra raiz. Então, isso é algo que a gente tem que lidar quando está trabalhando com métodos numéricos. A gente precisa estipular uma estimativa inicial para o método fazer as iterações e atingir seu objetivo, e a partir, então, dessas interações, dependendo de onde ela se encontra, em qual posição, né, do domínio da minha função, ela pode vir a convergir para uma solução ou para outra. Bem, e a gente tem que, né, se acostumar a buscar aí algumas alternativas que a gente vai ver hoje para tentar contornar isso. E, às vezes nós queremos só um valor ou queremos mais de um, então temos que saber especificar nossa estimativa inicial para ele aplicar esse algoritmo, fazer o processo iterativo acontecer e chegar na raiz, chegar na solução da nossa equação, o que a gente procura. Tudo bem? E aqui algumas principais aplicações do solver, a gente vai ver, né, grande parte delas na aula hoje, seria, então, para resolver equações não lineares, que às vezes seriam inviáveis de serem resolvidas, aí, por exemplo, com métodos analíticos, sistemas de equações lineares e também sistemas não lineares, ok? Resolução de sistemas com inequações também, então a gente pode ter uma inequação, né, dentro de um sistema indicando várias restrições do tipo maior ou igual ou menor ou igual, para a qual eu estabeleça que a minha solução ela tem que respeitar, e também na resolução de problemas de otimização que são formulados, então, através desses sistemas com inequações. E também várias outras aplicações, sempre que a gente estiver buscando a solução de um problema, né, no qual ele possa ser, então, modelado matematicamente, de forma a chegar numa estrutura, né, de diversas equações que possam ser resolvidas por métodos numéricos. Também, digamos que aqui uma limitação, pelo menos no solver do Excel, como ele é colocado, ele ainda não é aplicável a equações diferenciais, sejam elas ordinárias ou parciais, a não ser que você monte alguma configuração na planilha ou estabeleça uma programação no Visual Basic, algo
adicional, aí ele pode estar vindo, então, a trabalhar um pouco com equações diferenciais também, mas, por padrão, a gente trabalha, então, só com equações algébricas, sejam elas lineares ou não lineares. Tudo bem? Então, digamos que essa é a função do solver, e essas são algumas das aplicações e o procedimento que ele utiliza é um procedimento numérico. Como eu comentei, talvez se você não trabalhou ainda problemas e métodos numéricos, você pode achar um pouco estranho, demorar um pouquinho a fazer sentido. Eu também, quando comecei a trabalhar com solver, no começo tinha um pouco de dificuldade de entender como eu configurava e o que eu selecionava, mas com a prática ali, trabalhando e entendendo o que é um método numérico, aí isso vai fazendo total sentido e a gente vê, então, o real, digamos que o poder dessa ferramenta dentro do Excel, certo? Bom, então vamos lá, mãos à obra. Vamos ver agora um pouquinho de como utilizar o solver e vamos resolver os exemplos, os problemas que eu trouxe para a aula de hoje, que eu já enviei aí para vocês baixarem, certo? Bom, então abram aí a planilha, se localizem com os exemplos das equações não lineares aqui na primeira guia. Tá? Eu trouxe aqui 4 guias que a gente vai trabalhar um pouquinho de cada problema. Primeiro aqui para resolver equações não lineares e um sistema de equações não linear, um sistema linear, sistemas de inequações e também um problema de otimização que a gente vai ver mais para o final da aula. Bom, vamos lá. Para quem já trabalhou com solver, talvez o atalho para a ferramenta já esteja habilitado aí no Excel de vocês. Então, para a gente verificar se está habilitado ou não, porque quem nunca trabalhou, talvez o solver não esteja já habilitado, a gente vai precisar habilitar ele. Mas então a gente vem aqui na guia de dados, tá aqui em cima, na planilha, e a gente vai procurar aqui, numa subguia de análise, a ferramenta solver, com esse ícone aqui de interrogação e uma setinha logo ao lado. Então vejam aí se o Excel de vocês ele já está com o solver ativado, se vocês já têm ele pronto para estar utilizando e para estar aplicando para resolver essas equações. Caso não esteja, daí a gente vai precisar ativar esse suplemento, ok? Então, daí vocês acompanhem aqui o procedimento que eu vou fazer para a gente ver como a gente vai ativar. A gente vem aqui na guia arquivo, aqui embaixo em opções, vai abrir essa janela com algumas opções do Excel, a gente vai vir aqui então nessa configuração de suplementos, ok? E aí ele vai abrir essa tela para a gente mostrando os suplementos que a gente tem instalado, que a gente tem à disposição já no Excel. Por padrão, o solver vem instalado, então você vai poder ativar ele. Tá? Pode acontecer um caso raro ou outro no qual seja necessário instalar, mas são situações mais pontuais, mas por padrão, com o Excel, nas versões mais recentes, o solver já vem instalado. Nós viremos aqui embaixo, deixaremos marcados suplementos do Excel, clicaremos aqui ao lado em Ir, e aqui a gente vai ver, então, algumas ferramentas, alguns suplementos que, por padrão, vêm no Excel, porém, eles não estão ativos para serem trabalhados, simplesmente para que o Excel desconsidere eles e funcione de maneira mais ágil, mais rápida, aí no dia a dia, com as principais funcionalidades. Então, se o seu solver não estava aparecendo, pode ser que seja porque essa caixinha do solver estava desmarcada. Então, daí você vai marcar um solver, vai dar um OK, e daí vai vir aqui, então, e procurar na guia de dados se apareceu o ícone e o símbolo do solver para você ter acesso aqui ao suplemento e conseguir utilizar ele. Tudo bem? Então, todo mundo conseguiu? Verifiquem aí, vejam aí, se alguém tiver algum problema, alguma dificuldade, quiser que eu repita aqui para mostrar, mande uma mensagem, algo no chat, que aí a gente vai tentar solucionar. Bom, mas a princípio aqui, se a gente ativou o solver e ele está funcionando, ele está à disposição, funcionando, a gente vai descobrir aqui, se a gente clicar no solver e ele abrir essa janela, daí quer dizer então que ele está à disposição, a gente pode configurar o problema que a gente quer resolver. Então ele vai abrir essa caixinha escrito parâmetros do solver, onde aqui a gente vai definir uma série de condições para ele resolver, certo? Vamos definir aqui a função que a gente chama de função objetivo, que é a função que a gente vai trabalhar. O que a gente quer fazer em relação a essa função? Se a gente quer encontrar um valor de máximo,
ou se a gente quer encontrar um valor de mínimo dessa função, seja a partir do chute inicial aleatório que a gente colocar, ou seja, para um intervalo que a gente definir, ou se a gente quer encontrar a solução para a qual essa função tem um determinado valor. E por padrão, ele vem aqui com o valor zero especificado, que seria então para as condições onde a gente quer encontrar a raiz de uma equação. No caso, a gente quer determinar qual o valor de x ou de mais variáveis, x, y, z, dependendo aí do número de variáveis do nosso problema, que sejam raízes que retornem um valor de zero para essa função. Aqui embaixo, a gente vai especificar quem são as células variáveis, né? Ou seja, quem são as variáveis da nossa função que a gente especificou aqui em cima. E aqui, nessa caixinha escrito sujeito às restrições, é onde a gente vai impor e especificar quais restrições a gente quer trabalhar para resolver esse problema, tá? Primeiro, aqui nos primeiros exemplos, a gente vai trabalhar sem restrições e depois a gente vai vendo alguns problemas com restrições e vamos ver como adicionar essas restrições e como configurar elas aqui nessa caixinha de restrições. Por padrão, o Excel vem, então, com essa caixinha marcada para tornar as variáveis irrestritas não negativas, né? Ou seja, todas as variáveis que a gente especificou aqui, se a gente não impor nenhuma restrição a ela, significa que o Excel vai procurar, então, uma solução impondo automaticamente uma restrição para que ela seja não negativa, tá? Então, muitas vezes, em problemas físicos, né, a gente não pode ter a solução para um problema que seja negativo, né? Nós não podemos encontrar uma área negativa, não podemos encontrar um comprimento, uma altura negativa, né, um valor de quantidade de, às vezes, a quantidade de peças ou produtos negativos. Então, para isso, a gente tem que estabelecer essa restrição, porque se a equação for não linear, pode ser que ela tenha aí mais de uma solução e a gente pode acabar convergindo para essa solução que a gente não deseja. E mais aqui embaixo, né, selecionar o método de solução, estão os métodos que eu comentei ali no início da aula que a gente pode estar selecionando. Tá? Por padrão, vem aqui com GRG não linear, para problemas não lineares, o LP simplex, para problemas lineares, e o evolutionary, para problemas onde a gente precisa aplicar um método não determinístico, caso a gente tenha uma daquelas funções não suaves que a gente viu, né? Então, às vezes, a gente precisa conhecer o comportamento da nossa função, né? Você pode plotar um gráfico para isso, por exemplo, para você saber, então, se ela é uma função amortecida ou não, suave ou não, e, então, especificar, escolher o evolutionary, caso for o caso e seja necessário isso. Tudo bem? E aqui algumas opções que a gente vai estar vendo mais para o final da aula, de configurações para tentar contornar problemas de convergência que podem estar acontecendo. Porque, como vocês vão ver, às vezes demanda um pouco de prática, né, um pouco de conhecimento do solver, para a gente conseguir contornar algumas situações e conseguir encontrar soluções para os nossos problemas. Pode acontecer do solver não convergir, e aí a gente tem que analisar e avaliar algumas causas do porquê ele acabou não convergindo e buscar contornar elas. Tudo bem? Bom, vamos vir aqui então para a planilha, tá? Para a nossa primeira planilha com os primeiros exemplos, e dar uma olhadinha aqui nas equações que a gente vai resolver. Então, aqui nessa primeira parte, né, a gente vai então usar o solver, como a gente viu, para resolver problemas não lineares. E eu trouxe aqui 4 problemas que a gente vai estar resolvendo, encontrando aqui as raízes, os valores de x, para esses problemas. Aqui no primeiro exemplo, então, uma equação não linear, né, uma equação simples, né, do segundo grau, mas vocês vão ver que o procedimento, o método é o mesmo se eu quiser encontrar uma raiz para um polinômio de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, assim por diante. Ele simplesmente vai precisar que a gente estabeleça um chute inicial e ele vai buscar, então, uma raiz para esse polinômio, para essa função que a gente colocar. Aqui, como a gente tem um delta igual a zero, a gente vai ter raízes repetidas e a gente não precisa se preocupar com o nosso chute inicial. No segundo exemplo, a gente vai ter raízes distintas. E a gente já vai ver aquela questão que eu comentei também, que dependendo do chute inicial, a gente pode convertir para uma raiz ou para outra. E daí, então, a gente vai ver como encontrar essas diferentes raízes partindo aí de chutes iniciais diferentes. Aqui no terceiro exemplo, então, uma equação um pouco mais complexa, né? A gente
não tem aqui como isolar x, como colocar em evidência e resolver de maneira trivial ou analítica essa função, né, essa equação para x, encontrando o valor para qual a equação seja igual a zero. Então, vocês vão ver que com o método numérico no solver do Excel a gente consegue resolver, encontrar a raiz dela, né, uma das raízes ou mais, dependendo do chute. E aqui, então, no quarto exemplo, um sistema de equações não lineares. Né? Vejam que é um sistema de equações, a gente tem duas variáveis, x1 e x2, e temos aqui uma segunda ordem para x1 na primeira equação, terceira ordem para x2, terceira ordem para x1 na segunda equação e quarta ordem para x2 na segunda equação. Então, a gente também pode especificar ali algumas condições no solver para estar encontrando as raízes, ou mais de uma das raízes que possa ter esse sistema de equações não lineares. Ok? Bom, vamos vir aqui então para a planilha do Excel. Aqui eu já deixei, digamos que pré-formatada, para a gente inserir algumas informações. Tá? Então, como eu comentei lá na caixinha do solver, né, aqui na configuração do solver, que mostrei anteriormente, a gente vai precisar especificar para ele quem é a nossa função objetivo, qual vai ser o objetivo a ser cumprido para essa função, se é um valor de máximo, se é um valor de mínimo, ou se a gente quer um valor específico para essa função. No caso aqui de raízes, vai ser o valor específico para o qual a equação é igual a zero. E quem são as variáveis, né? Em alguns casos, a gente vai ter aqui já algumas restrições mais adiante. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou digitar, então, a minha equação aqui nessa célula em frente à equação. Eu tenho aqui no primeiro exemplo, a equação é x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. E deixei aqui os parâmetros, né, os coeficientes, né, dos termos dessa equação de segundo grau, que é expressa de maneira genérica, como está colocado aqui em cima, né, ax ao quadrado mais px mais c, né, a maneira clássica que a gente tem na equação de segundo grau, para a gente utilizar, então, de maneira linkada no Excel, a construção dessa equação na célula. Bom? Bem, como a gente viu lá na primeira aula, para a gente inserir uma fórmula, uma equação na célula do Excel, a gente digita igual, para indicar que a gente vai estar, então, inserindo essa função, e a gente vai escrever ela aqui. Então, A vezes x ao quadrado, e aí eu vou precisar denotar para a minha função uma célula que eu vou estar escolhendo para representar o valor de x. Tá certo? Não é a célula que está escrito x, é a célula que está aqui logo à frente, que é a célula que o solver vai variar, buscando encontrar a solução para a minha equação. Ok? Então, eu escolhi essa célula aqui, eu vou clicar nela, ela está em branco. Então, como ela está em branco, né, inicialmente o Excel vai considerar para ela o valor zero. Okay? A gente vai ver que quando a gente terminar de escrever a equação, ele vai calcular essa equação considerando x igual a zero. Então, A vezes x ao quadrado mais B, aí eu coloquei aqui já com sinal de menos, ó, podem ver, o próprio Excel vai fazer o jogo de sinal, já vai entender que B é negativo, vezes x mais c. Ok? Bem, então eu escrevi aqui a minha equação de segundo grau, e vejam que ele considerou x igual a zero. Se eu substituir zero aqui na minha equação, eu vou ter então 0 menos 0 mais 4, né, e vou ter então o valor de 4 na minha equação. E eu vou ver que se eu alterar o meu valor na célula, ele automaticamente, né, eu depois aqui variando o valor de x, ele vai então calcular a minha função para outros valores. Bem, então eu vario o x e ele recalcula o valor da minha função para diferentes valores de x. Mas eu vou deixar zero para a gente calcular então a nossa primeira raiz utilizando o solver. Bom, então sempre que a gente for utilizar o solver para resolver uma expressão, a gente vai ter que ter uma célula com a função escrita, que a gente chama de função objetivo ou célula objetivo para o solver, e essa função ela vai ter que conter uma variável. No caso aqui a minha variável é o x, e lá no solver também eu vou dizer que essa célula contém a minha variável. Ok? Vamos dar uma olhadinha, eu vou abrir aqui o solver, veja. Então, eu vou ter que especificar primeiro aqui onde está o objetivo, né? Onde está a função, a equação objetivo para o solver. Vou clicar aqui na caixinha e vou selecionar
aqui a célula H9, que contém, então, o meu objetivo. Vou dizer qual é o meu objetivo. O meu objetivo é encontrar um valor para as variáveis para o qual essa função ela seja igual a zero. E aí coloquei, então, já vem por padrão, né, de valor de zero. Alterando células variáveis, então a minha variável aqui está contida na célula H10. E não tenho nenhuma restrição aqui para estar adicionando, tá bem? E vou colocar aqui, então, selecionar um solver para resolver a minha equação. Como a minha equação é uma equação não linear, eu vou escolher, então, o GRG não linear. Hein? Bom, se eu escolher o GRG não linear, vou clicar aqui em resolver. Vocês vão ver que ele vai buscar realizar o processo iterativo e mostrar aqui que o solver encontrou uma solução. Então, partindo de zero, ele encontrou, então, o valor de 2 para x, que com esse valor de 2, a minha equação, então, tem o valor de zero. Então, que 2, se eu colocar nessa minha função, é aqui a minha raiz para o meu problema, tá? Se a gente colocar, deixa eu abrir aqui, se a gente colocar 2 aqui na nossa equação, 2 ao quadrado 4, né, menos 8 mais 4, igual a zero, então realmente é a raiz da nossa equação. Tá, aqui, né, o Elinaldo perguntou um pouquinho aqui, pediu para repetir, né, a equação, como que a gente coloca, dá uma olhadinha, né, Elinaldo, veja aí se você colocou dessa maneira, então, a função. Lembra do sinal de igual, tá? Não confunda aqui com o igual que eu coloquei escrito na célula, tá bem? Aquele igual ali de fora, ele está na célula anterior, a gente precisa colocar nessa célula que é H9, sinal de igual, e escrever a função linkando, então, os valores. Tá? Então, A, eu cliquei aqui, selecionei A vezes x circunflexo, né, para indicar que é elevado ao quadrado, que essa é a notação do Excel, né, para indicar uma operação de potência, mais B, a célula que tem o valor de B, vezes x mais C, e sempre linkando a minha célula que contém x, que é a célula aqui de baixo, certo? Então, dá um print aí na tela e daí confira, então, se você digitou a equação corretamente, ok? E aqui também, acho que mais algumas pessoas deu errado, confiram, então, a inserção da equação, se vocês fizeram isso corretamente, e a Tabata comentou aqui também que para ela o solver não rodou. Mas, às vezes, pode acontecer que tem alguma especificação errada, tá? Então, confiram aqui primeiro se a célula objetivo está marcada corretamente, que é a célula que eu digitei a função, no caso aqui a célula H9. Eu quero um valor que retorne, então, a raiz da equação, né, que retorne, então, uma solução para a qual a equação seja igual a zero. Especifico a minha variável, que é a mesma célula que eu digitei na função dizendo que continha o valor de x, tá? Porque x aqui é a variável para essa equação. Não coloquei nenhuma equação e selecionei aqui, então, o solver GRG não linear, que é uma equação não linear, certo? Se fosse uma equação linear, eu utilizaria o simplex. Mas pode ser que, dependendo da forma como a equação esteja escrita ou como elas estejam interligadas, quando a gente tem mais de uma, que um solver acabe resolvendo um outro tipo de sistema, mas são, né, casos mais raros. Só quando a função é muito simples. Se ela for mais complexa, a gente precisa realmente definir o solver correto. Tá bem? E aqui, no caso, para mim, já está resolvido, né? Ele chegou em 2. Testem também, vejam que eu parti do chute inicial igual a zero, porque essa célula ela estava inicialmente aqui com o valor de zero. Mas pode ser que, dependendo da configuração do solver de vocês, a gente precisa utilizar um chute inicial diferente. Você pode testar 1, pode testar 4, pode testar, né, a partir de 6. Você pode mudar o valor inicial de x, que é o que a gente chama de chute inicial, e daí ele vai buscar, então, resolver a partir daquele problema, daquele chute inicial. Por exemplo, eu troquei aqui para 6, ele resolveu novamente. Então, tentem alterar o valor inicial também, caso dê algum problema. Ok? Bom, testem aí novamente. Espero que tenha funcionado agora a resolução aí para vocês. Certo? Não se preocupem, depois vocês tentam com calma. Né? A atividade da aula vai estar relacionada aqui aos exercícios também. Então, vocês podem ver passo a passo, né, ponto a ponto na aula depois,
e tentarem resolver novamente, certo? Vocês que mandaram aqui perguntas, conseguiram trocar, conseguiram configurar melhor o solver de vocês? Acho que aqui a Mayara conseguiu, né? Os outros estão digitando ainda. Então, no lugar do resultado, está escrevendo verdadeiro na célula da equação ou na célula da variável? Pode ser que você esteja selecionando aqui a célula do X, né, que está escrito aqui X, não na célula que está em branco aqui logo à frente. Tá bem? Então, confere isso. Tá bem? Aqui na hora de digitar a equação, essa célula que contém o valor de X é a célula H10. Tá bem? Então, às vezes a gente não está acostumado aqui, pode ser que você tenha clicado aqui na G10, e aí ele pega o que não é um valor, né, o que é um conteúdo de texto, e daí isso pode acabar dando algum problema ou algum erro aqui na indicativa da equação. Bem? Bom, mas vamos lá, a gente vai fazer agora um outro exemplo, vamos ver agora então se vai dar certo aí para vocês. Bom, agora aqui a gente tem uma equação, né, também do segundo grau, mas agora aqui a gente tem um delta diferente de zero e a gente tem então, né, raízes distintas. Então, vamos colocar aqui os valores dos parâmetros dessa equação do segundo grau. Então, para a gente praticar aqui um pouquinho, eu vou colocar 1 menos 1 menos 2 e vou escrever a equação igual eu fiz ali no exemplo anterior, tá? Linkando os parâmetros com as variáveis. Primeiro, a gente vai linkar aqui com a variável x1, ok? É a primeira raiz que a gente vai encontrar. Depois, a gente vai reescrever a equação linkando com a célula da variável x2 para encontrar a segunda raiz. Então, primeiro aqui, eu vou buscar inserir a fórmula, né, para resolver com o solver. Vou colocar igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. E vou dar Enter. Então, ele vai calcular a minha expressão para x igual a zero, porque a célula está vazia. Então, ele considera x igual a zero. Se eu substituir aqui na minha equação x igual a zero, eu chego, então, no valor de menos 12. E agora eu vou configurar o solver novamente para pedir para ele resolver agora essa expressão, partindo do chute inicial, zero, okay? Que é o que está lá na minha célula. Se vocês quiserem, depois a gente vai trocar, podem pegar outro chute inicial também, mas aí corre o risco de convergir para outra raiz, né, diferente da que eu vou encontrar aqui. Só que aí você pode seguir o procedimento, né, análogo para encontrar a segunda, como a gente vai ver daqui a pouco. Seleciono aqui no campo em cima quem é minha célula objetivo, né, quem contém a fórmula que vai ser trabalhada, a equação que vai ser trabalhada para o objetivo do solver, com o objetivo de determinar o valor das minhas variáveis para a qual essa expressão seja igual a zero. Aqui também no caso das raízes. Alterando as minhas células variáveis, a minha célula variável é x1, né? Ou seja, a célula H18 que contém um valor de x1 linkado lá na minha fórmula do Excel. E vou usar o VRG não linear, porque tenho aqui uma expressão também não linear. Então, feito isso, vou clicar aqui em resolver. Vejam, então, que ele convergiu para a raiz menos 3. Ok? Então, menos 3 é uma das raízes. Vejam, quando eu coloco menos 3 para x1, a minha célula que contém a fórmula, ela se torna igual a zero. Então, menos 3 é uma das raízes da minha expressão. Bom, agora eu vou fazer um procedimento parecido para encontrar a segunda raiz. Trabalhando com métodos numéricos, né, como eu comentei no início da aula, para eu buscar a outra raiz com o mesmo método, eu vou ter então que ou partir de um chute inicial diferente, ou inserir alguma restrição ali no solver para pedir que a minha raiz, por exemplo, no valor de x,
seja maior ou igual a -2, no caso da raiz. Daí ele vai buscar só valores, né, maiores que -2 e vai excluir -3 de ser uma possibilidade a ser encontrada. Ou se a raiz estiver à esquerda de -3, eu posso pedir para ele buscar somente para x2 menor ou igual a -4 ou a -3,5, e aí estabelecer um limite para que ele faça a busca da solução da equação, satisfazendo também essa restrição, ok? Bom, mas primeiro vamos tentar partindo de um chute inicial distinto, ok? Bom, se eu encontrei uma raiz negativa, eu vou tentar agora trabalhar encontrando uma raiz positiva para x2 e vou trocar o meu chute inicial. Vou colocar agora meu chute inicial igual a 6. Diferente de x1, que a célula estava vazia, ele considerou 0. E vou reescrever a minha equação, ó, só que agora, em vez de linkar com x1, vou linkar com x2. Okay? Então, a minha equação, porque agora eu quero, então, que varie x2 e x2 afete a minha equação, a minha função objetivo, então ela tem que estar linkada com x2. E venho aqui no solver novamente. Bom, o meu objetivo, a minha célula da função do segundo grau, ela ainda continua na célula H17, eu ainda quero encontrar uma raiz, então valor de 0, alterando as células variáveis, ó, ele estava com o padrão que eu selecionei anteriormente, era o x1, agora eu vou selecionar o x2. E para eu tentar, né, digamos que variar ou encontrar também uma raiz positiva, né, antes ele encontrou uma raiz negativa porque estava desmarcado aqui, tornar variáveis irrestritas não negativas. Agora eu vou marcar isso daqui, porque daí como eu não estou restringindo a minha variável, né, ainda ele vai buscar uma solução não negativa. Pode ser que ele encontre ou não, tá? A gente vai ver e vai entender agora a utilizar o solver. Então vou clicar aqui em resolver. E vejo aqui que, como resultado do solver, o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições foram satisfeitas. Dá ok e vou ver ó, que realmente agora eu parti de um chute inicial distinto e ele encontrou uma raiz distinta, tá certo? No caso agora ele encontrou 4 e 4 é uma raiz que chega a um valor aqui, né? Digamos que aqui ele está aparecendo um sinal de menos, um zero, porque eu estou com poucas casas decimais aparecendo. Mas se eu aumentar as casas decimais, ó, vejam que por ser um método numérico, ele encontra de maneira aproximada a solução. Okay? E por ele, né, chegar a uma convergência por um lado, né, ou por outro da solução, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né, lá com as casas decimais, além da precisão que o método está considerando. Bem, por enquanto a gente está trabalhando com a precisão padrão, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês como alterar, como mudar aí essa precisão do solver também. Beleza? Bem, então assim, ó, vejam que simplesmente partindo de chutes iniciais distintos, a gente conseguiu a convergência para valores distintos, que são, né, ambos raízes da minha expressão. Certo? Vamos lá. Isso aqui, no caso anterior eu tinha utilizado a célula H10 em branco aqui para a primeira estimativa. Então vamos lá. Agora, indo em frente, aqui o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, então a gente vai resolver uma expressão que seria uma expressão aqui, né, acredito que sem solução analítica trivial, a gente precisaria utilizar um método numérico, né, para encontrar uma raiz ou um valor aqui de x para essa expressão, para a qual a expressão seja igual a 0. E daí eu vou utilizar o solver para isso. Então, sempre que a gente tiver, às vezes, uma expressão muito simples, né, aqui tinha expressões de segunda ordem, né, de segundo grau, que eu poderia resolver por Bhaskara, né, de maneira mais simples à mão, né, ou utilizando aí alguns programas, né, mais simples. Porém, aqui é um problema já que não é trivial, e que vocês vão ver que o solver ele também consegue resolver. Bom, aqui eu vou precisar inserir a minha equação, o meu objetivo, também não tenho nenhuma restrição, preciso inserir a minha célula variável. E deixei aqui ó, pronto para a gente configurar as duas coisas. Aqui em cima a nossa equação,
e aqui na célula P10 a variável x. Então vamos lá, vamos inserir a primeira equação, que é exponencial de x. Então primeiro igual, para indicar, né, que eu estou inserindo uma fórmula. A função exponencial no Excel é abreviada, né, exp, exp, e entre parênteses eu coloco o meu valor ou a minha variável que eu estou exponenciando. Então, vou colocar aqui exponencial de x, selecionando P10 entre parênteses, mais x ao quadrado, seleciono a célula de x, elevado ao quadrado, aqui a potência de 2, menos ln, que é a própria abreviação da função ln no Excel, e aí, entre parênteses, logo à frente eu indico, né, de que variável, de que valor eu quero obter o ln, fecho parênteses, menos 10,7. Então, assim seria a minha equação, né, provavelmente aqui altamente não linear, nessa célula aqui em cima. Vejam que aqui nesse caso, ele retornou isso num, né? E quando ele retorna, né, hashtag num aqui, para indicar que ele não conseguiu calcular ou avaliar a minha expressão para o valor de x, tá bem? Como a célula está em branco, ele considera x igual a zero. E a gente vê para a expressão que se x for igual a zero, a gente tem um problema, realmente. Né? Dos nossos termos aqui, né, exponencial elevado a zero é 1, é zero ao quadrado, zero, menos ln de zero, que a gente não tem. Né? Não existe ln de zero. Então, por isso, o Excel não consegue calcular e retorna isso. A gente não tem ln de valores negativos, né? Somente valores positivos maiores que zero. Então, eu vou trocar o valor de x, vou colocar positivo, 5, por exemplo. Vejam que já para 5, ele conseguiu calcular a expressão para x igual a 5. Bem? Mas eu quero encontrar o valor de x para o qual essa expressão seja igual a zero. Né? Eu quero um valor de x que seja uma raiz dessa equação. Então, vamos lá. Vou utilizar o solver para isso. Vou clicar aqui no solver, definir o objetivo, né, a célula onde contém a minha equação, minha função objetivo, que aqui no caso é a célula P9, onde eu digitei a equação. Aqui embaixo vou definir, né, novamente, eu quero uma raiz, o valor para o qual essa expressão seja igual a zero. Tá? Lá na frente a gente vai trabalhar também outros exemplos aqui de máximo e mínimo, mas por enquanto raízes. Alterando células variáveis, né? Ele está pegando lá a célula do exemplo anterior, eu preciso definir, então, a célula que contém a minha variável agora nessa expressão, que é P10, foi quem eu escrevi, ó. Lembrem aqui na expressão que é P10, quem está selecionado. Não, bom, até tem uma restrição implícita, né? Que é a restrição de que não pode ser negativo e tem que ser diferente de zero também o valor de x, então eu poderia adicionar aqui essa restrição, mas como eu estou partindo de 5, aqui primeiro eu vou tentar sem restrição, ver se o solver resolve. Caso o solver não resolva, daí sim eu posso adicionar uma expressão, uma restrição indicando que eu, além de não ser negativo, também não posso ter x igual a zero. Mas vou testar primeiro assim e ver se o solver resolve com o método GRG não linear, novamente por ser uma expressão não linear. E aqui o meu solver acusou que, como resultado do solver, o solver encontrou uma solução. Vou dar OK aqui e vou ver ó, que ele encontrou 2,000375559 para x, ou seja, arredondando aqui com 2 ou 3 casas, né, x igual a 2. E a minha equação, ela chegou num valor muito pequeno, um valor na casa, né, decimais aqui de 10 a menos 7. Então, vejam que ele não chegou a zero ou a um valor muito pequeno, né, devido a ser um método numérico, devido a ele ter um certo erro pré-estabelecido que ele precisa atingir para chegar na convergência, certo? Pode ser um erro, pode ser um número de iterações, pode ser o tempo de cálculo, né? A gente tem diversas maneiras de especificar o final do processo iterativo, porém aqui ele tem então uma precisão de 10 a menos 7, que se a gente for arredondar também é praticamente zero. Eu poderia dizer que 2 é praticamente aqui uma raiz da minha expressão, retorna um valor bem próximo de zero. Aqui ele até chegou próximo com
2,00037, mas se eu colocar 2 também, vejam que também dá um valor bem próximo de zero para a minha expressão. Não tão preciso quanto 2,00037, que foi o que ele encontrou, porém também bem próximo a zero para a minha equação. Então, por ser um método numérico, eu nunca vou ter uma exatidão, né, 100%. Sempre vou ter aí um erro associado ao método. Porém, ele me dá um indício muito bom da direção que a minha raiz caminha, ou onde eu posso estar encontrando a raiz da minha equação. Beleza? Então, aqui resolvemos encontrando o valor de x para qual a minha expressão é praticamente zero. Agora vamos ver aqui no quarto exemplo, né, como resolver um sistema de equações não lineares. Tá bem? Vejam aqui que a gente tem um sistema de equações, então temos duas equações e duas variáveis. Eu chamei aqui então de x1 e x2. A gente corrigir aqui, veio um sinal de mais extra, vou tirar só por representação, não vai fazer diferença porque a gente vai escrever as nossas equações aqui na frente. Então, deixei aqui reservados espaços para a gente escrever as duas equações, a equação 1 e a equação 2, linkando com as minhas duas variáveis. E aqui uma célula U18 para x1, e aqui a célula Q18 para x2. Então, primeiro, eu vou inserir a minha equação 1. Tá? Então, a equação 1, aqui onde eu reservei aqui na frente, minha equação 1 é Q igual, né, para indicar que eu estou inserindo uma fórmula no Excel, x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao cubo menos 68. E ele vai calcular para x1 e x2 igual a zero, porque as células estão vazias. E agora aqui à frente eu vou colocar a minha segunda equação. Lá, igual x1 é a célula, não é a célula onde está escrito x1, é a célula à frente aqui, que é onde eu vou variar o valor de x1. Elevado ao cubo menos x2 elevado à quarta mais 248. E também para x1 e x2 igual a zero, porque as células estão em branco, a equação 2 é igual a 248. Agora eu preciso pensar em como especificar para o solver que eu quero uma solução, né, que me satisfaça dois objetivos, tanto que a minha equação 1 seja igual a zero, quanto que a minha equação 2 seja igual a zero. Certo? Então, como a gente viu nos exemplos anteriores, ali a gente sempre, né, especificou somente um objetivo para o solver resolver a expressão. Então, a gente precisa pensar ou formular uma estratégia para que ele consiga entender que eu tenho duas equações como objetivo que eu quero que sejam iguais a zero. E daí tem diversas maneiras que a gente pode pensar para estar resolvendo. Eu poderia, por exemplo, definir meu objetivo como a equação 1, adicionando uma restrição que a minha equação 2 tem que ser igual a zero. Ou eu posso definir que a minha equação 2 tem que ser igual a zero como objetivo e uma restrição que a minha equação 1 seja igual a zero. Ou ainda, uma outra restrição que eu gosto de usar e que ela torna também a minha solução bastante precisa é criar uma célula objetivo, né, com uma terceira função que ela é a soma das expressões que eu quero resolver, né, que uma terceira, porque eu só tenho duas, mas se eu tivesse várias equações, eu poderia, né, somar todas elas. E aí eu vou dizer que se ambas têm que ser iguais a zero, eu posso dizer que a soma delas também tem que ser igual a zero. E colocar como restrição que ambas sejam iguais a zero. Tá? Então, daí, digamos que dessa maneira eu estou forçando uma precisão ainda maior aqui para o meu problema. Bem, porque eu tenho que colocar que a equação 1 e que a equação 2 sejam iguais a zero, porque senão eu posso obter uma função objetivo que seja igual a zero, mas não satisfaça essas restrições. Por exemplo, eu posso ter uma função objetiva aqui que é a soma das duas equações igual a zero, porém porque a primeira equação é igual a 12 e a segunda é igual a menos 12. Eu estaria somando as duas equações obtendo zero, porém a solução encontrada não seria uma raiz, porque as equações não estariam iguais a zero. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado e pensar como elaborar isso para o solver. No caso aqui, eu vou trabalhar então
dessa maneira, somando aqui as duas expressões, dizendo que a soma delas tem que ser igual a zero. Alterando células variáveis, vou selecionar x1 e x2. Lembrando que se eu vou selecionar mais de uma célula que não está em sequência, eu seguro o CTRL, tá? Para ele entender que eu estou selecionando duas células. Tá? Se elas estivessem em sequência, eu poderia selecionar e arrastar. Mas como elas não estão em sequência, eu vou selecionar a segunda segurando o CTRL, né? E conferir aqui, ó, que as duas estão especificadas. Ou eu digito a primeira, ponto e vírgula, e eu digito a segunda. E vou adicionar aqui as restrições de que a primeira equação ela tem que ser igual a zero. E quando a gente adiciona restrições, quando eu quero adicionar mais de uma, eu posso clicando aqui em adicionar, que ele vai abrindo, né, uma opção automaticamente de eu inserir a próxima. Se eu clicar em OK, ele vai voltar para a caixinha de configuração do solver e eu vou ter que clicar em adicionar de novo. Então, é um pouquinho mais rápido se eu clicar aqui em adicionar e dizer que a minha segunda equação também tem que ser igual a zero. Beleza? Então, ó, quando eu dou OK, vejam que como eu usei adicionar, ele entendeu então que ambas têm que ser iguais a zero. E aqui, tornei minhas variáveis de restritas não negativas, né? Eu não restringi as variáveis, eu restringi as equações, certo? Então, aqui ele só vai buscar ainda as soluções não negativas. Se eu não encontrar, depois eu posso desmarcar para ver se eu encontro uma solução não negativa. Mas, por princípio, vamos testar primeiro com a opção não negativa marcada. E são equações não lineares, então vou trabalhar também com o solver GLG não linear. E ao fazer isso, o solver vai buscar para mim uma solução, ele vai buscar um valor de x1 e x2, para os quais, né, a soma das equações seja igual a zero, e também cada uma delas individualmente, né, por meio aqui das restrições que eu adicionei, também sejam iguais a zero. Então, vou tentar assim usando o chute inicial 0 e 0, né, porque as células estão vazias, para a gente ver o que acontece. E vejam que, nesse caso, ele diz que o solver não encontrou uma solução viável. Né? Ou seja, para essas configurações que eu coloquei, ele não conseguiu satisfazer aquele objetivo, que era tornar, então, a soma das expressões igual a zero. Então, quando isso acontece, a gente tem que pensar em alternativas. Pode acontecer como eu comentei, uma delas necessariamente ter que ser negativa. Então, daí eu vou trabalhar com o solver desmarcando essa opção de tornar variáveis de restritas não negativas. Tá? Pode ser que eu não tenha um par solução com ambas positivas e vou testar novamente. Vamos ver o que acontece. Olha, novamente, não encontrou uma solução viável. Ou seja, partindo de x1 e x2 igual a zero, o solver não está conseguindo convergir e achar uma solução para esse sistema. Então, aí, né, é da experiência da gente praticar, né, e utilizar o solver, entender um pouco de métodos numéricos, que a gente vai buscar resolver isso de forma diferente. O que eu posso testar agora? Posso testar um chute inicial distinto, né, que eu testei sempre x1 e x2 igual a zero. Agora eu vou testar x1 igual a 3, por exemplo, e x2 igual a 5. E vou tentar resolver, então, com o solver. Vou tentar ver se elas são positivas, porque eu coloquei valores positivos para x1 e para x2. Resolver novamente. Pedi para resolver, agora apresento aqui o resultado do solver. Ó, vejam que o solver agora encontrou uma solução e todas as restrições foram satisfeitas. Então, vejam que x1 igual a 2, x2 igual a 4. Ele achou aqui um valor muito pequeno, né, que também truncou com as casas decimais, né, porque ele mostrou ali o sinal de negativo no zero, e isso acontece quando ele teve um truncamento pela esquerda no processo de convergência. E para a equação 2, também bem próximos de zero. E a função objetiva, a soma das duas também somando, também é um valor aqui tendendo a zero. Então, né, como é um método numérico, é esperado que isso aconteça, mas eu posso ver aqui. Então, x1 igual a 2 e x2 igual a 4 são soluções para o meu sistema de equações não lineares. Bem, eu posso ter outras soluções, né, porque é não linear, eu tenho aqui uma ordem
até uma quarta ordem para x2, e aí eu posso descobrir outras soluções testando e trabalhando com chutes iniciais distintos, certo? Então vejam aqui que, dependendo da maneira como a gente configura o problema, como a gente especifica o chute inicial, tudo isso faz a diferença quando a gente trabalha com métodos numéricos, né? Não é uma particularidade aqui só do solver. É sempre que a gente está usando um método numérico, seja ele para resolver uma equação algébrica, para resolver uma equação diferencial, né, ordinária ou parcial, a gente sempre vai estar sujeito aí a um truncamento, né, pro erro da nossa solução obtida e também para a precisão das variáveis encontradas. E também nós teremos, então, que verificar se o nosso chute inicial ele é capaz de convergir para a solução ou não. Por exemplo, 0 e 0 não era capaz. Pode acontecer de, no meio do processo iterativo, ele passar o número máximo de iterações e não chegar na solução. Ou talvez ele atingir um ponto estacionário, atingir um ponto de inflexão, para as quais as derivadas sejam iguais a zero, e daí o método, né, pense que é uma solução, mas na verdade não é uma solução, porque não são raízes do sistema. Então, digamos que isso é algo que a gente precisa, com a prática, ir trabalhando, estudando a respeito dos métodos numéricos para ir entendendo. Mas para o final da aula eu vou falar um pouquinho aqui de algumas, um passo a passo que a gente pode estar verificando para tentar entender o que a gente pode mudar no solver para ver se a gente encontra de fato a solução do nosso problema, tá bem? Aqui a gente já viu algumas alternativas, né, que foram, primeiro, eu tentei estender a minha região de busca para uma região que englobasse variáveis negativas, mas mesmo assim não funcionou, e depois eu tentei partir de um chute inicial distinto, e partindo do chute 3 e 5, ele conseguiu convergir para 2 e 4, que são aqui raízes para o nosso problema. Beleza? Então, alguma pergunta, alguma dúvida aqui dessa primeira parte, pessoal? Né, podem mandar aqui no chat, podem, né, colocar, eu recebo aqui uma notificação. Então, aqui primeiro a gente resolveu esses exemplos para entender um pouco do funcionamento do solver, das configurações, né, da utilização dos métodos numéricos, e quando a gente tem um sistema de equações e elas são muito complexas, né, a solução não pode ser obtida, né, por meio de métodos analíticos, a gente acaba recorrendo a esses métodos numéricos que estão programados já no solver. Tudo bem? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente segue em frente, então a gente vai para o próximo exemplo. Bom? Bom, olhando aqui então, no slide seguinte, a gente vai ver agora um exemplo, né, para resolver como utilizar o solver para resolver um sistema de equações lineares. Ok? Bem, lá na primeira aula a gente viu como utilizar, né, o método matricial, solução de sistemas de equações lineares, para resolver lá um sistema 2x2, depois até um sistema 7x7, e que pode ser utilizado para qualquer ordem. Porém, a gente pode resolver também usando o suplemento do solver, como a gente vai ver aqui agora. Mas, digamos assim, qual que é a diferença, o que muda principalmente de utilizar o método matricial e utilizar o solver? Bom, basicamente, com o solver vai ser um método numérico. Tá? O sistema matricial ele era um método analítico. Claro, dependendo da solução, se for uma dízima ou um número truncado, vai ter necessariamente também um erro associado mesmo trabalhando lá com o sistema matricial. Só que aqui, digamos que utilizando as funções matriciais do Excel, eu consigo deixar minha planilha programada sempre para resolver um sistema do mesmo tamanho, certo? Então, sempre eu vou estar lá selecionando a matriz dos coeficientes, a matriz dos termos independentes para resolver um sistema, seja ele 2x2, 3x3, 5x5 e assim por diante. Porém, com o solver, a gente pode deixar a planilha configurada com a matriz do tamanho que a gente quer, e se a gente quiser resolver um sistema distinto, basta a gente incorporar, né, novos valores e ampliar ou reduzir ele. E mudar também, escolher quem a gente está selecionando como intervalo de células.
porém isso acaba sendo um pouquinho mais simples do que ter que alterar toda a notação matricial que a gente utiliza pelo método matricial. Então, dependendo da maneira, se você quer ter uma planilha pronta para resolver sempre um sistema do mesmo tamanho, é mais simples trabalhar com o método matricial. Se você quer ter uma planilha para resolver sistemas de tamanhos distintos, que podem ir variando de um momento para outro, então talvez seja mais fácil você trabalhar com o suplemento do Solver. Certo? E aqui são equações lineares. Vocês vão ver que a gente vai poder estar trocando e utilizando aqui então o método simplex para resolver esse sistema. Bem, vamos lá então. Segunda guia, né, aqui do Excel, da nossa planilha, sistema linear. Bom, vejam aqui que a gente tem, então, eu já coloquei para facilitar um pouco aqui o nosso link também para montar as equações, para linkar com as variáveis, tanto a equação 1 quanto a equação 2 e a equação 3, né, decomposta na matriz dos coeficientes, e também no vetor dos termos independentes. Vai ficar mais fácil aqui na hora de eu digitar a equação e linkar com as variáveis, né, com as respostas das variáveis A, B e C, que são solução desse sistema de 3 equações, 3 variáveis. Bom, lembrem lá, como eu comentei, antes de tentar resolver um sistema linear, primeiro a gente tem que verificar se ele tem solução. Então, para a gente verificar se ele tem solução, a gente usa lá a função matriz.determ para calcular o determinante, essa matriz dos coeficientes, e ver se ele é diferente de zero. Porque para que ele seja, a gente tenha a solução, ele tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, significa lá que a gente tem equações linearmente dependentes, né, entre si, e a gente não vai ter uma solução para o problema. Então, aqui já verifiquei, determinante menos 69, a gente tem, então, uma solução para esse sistema linear. Agora, eu vou inserir as 3 equações aqui nas minhas 3 células que eu coloquei, já preparei aqui para estar inserindo, linkando com as células das variáveis A, B e C. E como eu quero resolver um sistema, a gente vai usar na mesma metodologia que a gente trabalhou aqui atrás, nesse último exemplo das equações não lineares. A gente vai criar uma função objetivo que vai receber a soma das 3 equações, e eu vou dizer, então, que a soma tem que ser igual a zero, se cada uma é igual a zero, e que cada uma individualmente, com uma restrição, é igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Vou inserir primeiro aqui a primeira equação, linkando, então, os coeficientes com as variáveis e com o termo independente. Então, a minha primeira equação vai ser A vezes, né, o coeficiente de A vezes A, mais o coeficiente de B vezes B, mais o coeficiente de C vezes C. E se eu vou colocar a minha equação igualada a zero, né, então eu preciso passar o termo independente para o lado esquerdo da equação. Aqui, ó, se não me engano, eu coloquei o termo positivo, que é como ele estaria do lado direito da equação. Né? E já que eu vou passar ele para o lado esquerdo, para dizer no solver que a minha equação é igual a zero, então eu vou colocar menos o termo independente. Beleza? Agora, eu vou escrever a segunda e a terceira equação também. Certo? Então, vocês lembram lá, eu posso estar digitando novamente, igual eu fiz ali. Porém, como meu jogo de sinal já está a partir nos termos dos coeficientes inserido aqui, e eu inseri o menos para os termos independentes, que estão todos à direita, eu posso, digamos que travar, né? Lembra lá com a função F4, travar as células que eu quero que se repitam, que são as minhas variáveis, e arrastar essa célula com a primeira equação para obter as outras duas. Então, vejam, quando eu tenho tudo zero, né, nas minhas variáveis, né, como valor de A, B e C, o meu sistema, então, se torna menos o termo independente, né, ao ser passado aqui à esquerda. Então, vejam aqui que eu tenho, dessa maneira, eu consigo arrastar somente os coeficientes e o termo independente e manter travadas as variáveis A, B e C.
certo? Então, lembrando um pouquinho lá a questão da referência relativa e referência absoluta que a gente viu na primeira aula. Agora, eu vou criar a minha função objetivo, como eu comentei, né, naquela estratégia de somar as equações. Lembrem que eu poderia fazer diferente, eu poderia colocar o objetivo em uma só e as restrições nas outras duas, certo? Poderia fazer de outras formas isso aqui também. Se vocês quiserem testar depois, também vocês podem estar vendo que isso também funciona, né? Dependendo do chute inicial e do que a gente tiver indicado para o solver. Mas eu vou trabalhar aqui, então, com a soma das três equações. E eu vou calcular aqui a soma usando igual. Poderia estar colocando, né, aqui a primeira equação, mais a segunda, mais a terceira. Então, nessa célula, e estabelecendo como função objetivo que a soma das três vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Solver, objetivo, aqui é a função objetivo, para o valor de zero, hein? Alterando células variáveis. As minhas células variáveis são A, B e C. Sujeito às restrições, e daí eu posso vir aqui, ó, o meu já estava configurado, né, já estava inserida a restrição, e aí eu posso fazer de diversas maneiras. Vejam aqui. Eu posso inserir uma por uma, né, selecionar aqui que a minha primeira equação ela é igual a zero, adicionar a minha segunda equação igual a zero também, e a minha terceira equação igual a zero. Posso fazer dessa forma, ou também o Excel aceita, né, que eu selecione as três e diga que ambas sejam iguais a zero. Poderia estar adicionando dessa forma também. Certo? Aqui, para não dar conflito, não parecer a mesma restrição, eu vou deixar elas de maneira individual e vou tentar resolver assim. Hein? Bom, eu vou tentar primeiro, né, buscar uma solução positiva. Se eu não encontrar a solução positiva, depois eu abro para a possibilidade de buscar soluções também com valores negativos. E como um sistema linear, eu vou tentar resolver aquele primeiro utilizando o simplex. Certo? Então, dependendo aqui da complexidade do sistema, pode ser que o simplex resolva ou não. Caso não aconteça, né, dependendo aqui de como eu coloquei as restrições e as funções, eu tenho que recorrer também a algum outro método. Mas vou testar assim inicialmente. Bom, vamos lá. Primeiro aqui, dessa forma, então, o solver, resultado do solver, não encontrou uma solução viável. Então, partindo do chute inicial 0, 0, 0, veja aqui que ele não encontrou, então, uma solução. Então, agora eu vou testar com um chute inicial diferente. Vou testar aqui com 2, 2, 2. Os valores de A, B, C. Vamos ver as células variáveis na coluna H, a função objetivo, simplex. E agora, o solver ainda não encontrou uma solução. Veja, então, que aqui eu já vejo que mudar o chute inicial não resolveu nesse caso. Vou tentar trabalhar também buscando por variáveis não negativas. Então, vamos lá. Resolver. E agora, o solver encontrou uma solução. E vejam que essa solução, ó, ela tem valores negativos. Então, dessa vez, dependia não do chute inicial, e sim de eu alterar o meu universo de busca pelas variáveis de maneira que os valores negativos também fossem uma possibilidade. E aqui eu encontrei, então, valores de A, B e C, para os quais cada uma das equações são iguais a zero individualmente, consequentemente, a soma delas igual a zero. Então, vejam que eu resolvi agora aqui, então, um sistema de equações não lineares com o método simplex, porque eram equações lineares. Porém, eu poderia também tentar estar utilizando outro método, eu poderia resolver também um sistema 4x4, 5x5, e assim por diante, fazendo outras configurações no solver. Então, quando a gente tem um sistema de equações, é muito importante isso, a gente verificar como a gente está configurando ele, né? Quem é a função objetivo, se é a soma das funções, ou se eu coloco uma delas
em específico para ser igual a zero e as outras como restrições, porém tudo isso acaba influenciando na convergência, tá? Porque o método ele pode ali seguir estratégias ou seguir um caminho diferente buscando a convergência, dependendo de como eu configuro o problema no solver. Beleza? Estão conseguindo acompanhar aqui o sistema linear? Tá certo? Algumas pessoas quiserem testar depois, fazer depois, tudo bem, mas para a gente entender o funcionamento do solver aqui. O importante, digamos que o objetivo dessa aula é isso, entender para que serve o solver e conseguir aplicar ele para resolver equações e sistemas de equações, configurando adequadamente no Excel. Ok? Então, a gente vai praticando e vai sempre seguindo o mesmo procedimento. Definir o objetivo, definir o que eu quero para esse objetivo, e até então a gente só trabalhou encontrando raízes e soluções, por isso o valor de zero, indicando as variáveis, e quando necessário, restrições. E aqui abaixo também, buscando negativas ou não negativas como variáveis, e escolhendo o método. Agora, como ele faz isso, né, para quem não conhece ainda ou não viu métodos numéricos, não precisa se preocupar. Você vai ver isso mais adiante, provavelmente no curso de engenharia. Mas, se você já viu métodos numéricos, você já entende, tem uma noção de o que é esse algoritmo pré-programado no solver para resolver esse sistema de equações. Bom, vamos adiante, então. Próximo exemplo seria para utilizar o solver para resolução de sistemas de inequações ou sistemas contendo inequações, como a gente vai ver aqui em seguida. Por exemplo, nesse caso, determina os valores de máximo para a função 1 e de mínimo para a função 2, e as funções apresentadas abaixo. Então, aqui, minha função 1 à esquerda, a função 2 à direita, sujeitas às seguintes restrições. Então, eu tenho aqui uma função 1, que é uma f de x1 e x2, então uma função de duas variáveis, denotado como 4x1 mais 3x2. E eu quero encontrar o valor, a solução que me retorne o valor máximo dessa expressão, ou seja, qual par x1, x2 me dá o maior valor da função, e que, ao mesmo tempo, esse par de solução ele satisfaça esse conjunto de restrições que eu tenho aqui. Por que a gente faria isso na prática? Porque em problemas físicos a gente tem várias restrições, a gente tem razão entre determinadas grandezas, altura, comprimento, diâmetro, nós temos algumas restrições em relação ao custo, à quantidade de energia gasta em determinado processo, então a gente busca soluções e parâmetros para as variáveis que elas consigam satisfazer e atender certas condições. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no próximo exemplo de otimização que a gente vai trabalhar, mas que a gente já vai ver e trabalhar no solver essa ideia de inserir as restrições. A gente já fez isso um pouquinho, só que agora aqui a gente vai fazer buscando achar um valor de máximo na função 1 e um valor de mínimo na função 2. É diferente dos casos anteriores, onde a gente buscava sempre encontrar um valor de zero ou uma raiz para a nossa equação ou para o nosso sistema de equações. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a planilha. Vamos agora aqui para a terceira guia, sistema de inequações. Os sistemas contendo inequações, que é o nosso caso aqui. Que pode ou não ser a formulação de um problema de otimização que a gente vai ver adiante. Então, aqui, maximizar essa função sujeito a essas restrições, que são as mesmas que eu coloquei lá no slide, só reproduzindo aqui para a gente lembrar e entender como a gente precisa formatar a planilha para resolver esse problema. Então, vou deixar células e campos aqui para inserir as variáveis x1 e x2, e também uma célula em branco aqui para digitar a minha função, que eu preciso definir e indicar para o solver, lembra? Que é a função objetivo. E aqui embaixo, eu deixei um conjunto de células, uma para cada uma das restrições do meu problema, porque eu vou precisar definir cada uma dessas restrições lá no solver, para ele entender que eu busco uma solução que satisfaça cada uma delas. Então, quantas restrições eu tenho aqui? Vejam, 1, 2, 3, 4. E aqui temos duas em uma, estabelecidas aqui na última linha. Seriam x1 maior ou igual a zero
e x2 maior ou igual a zero. Então, na verdade, aqui eu tenho duas restrições. Então, 4 mais essas duas, 6 restrições. Ok? E aqui na segunda equação, né, da mesma forma, um campo para cada variável, um campo para a função objetivo e um campo para cada restrição. Aqui eu tenho 1, 2, 3, mais duas aqui agrupadas, né, x1 maior ou igual a zero, e quero x2 maior ou igual a zero também. Se eu não tivesse restringindo essas três primeiras restrições lá no solver, eu poderia simplesmente deixar marcado lá a caixinha de que a variável tinha que ser não negativa. Mas como eu estou restringindo, elas não são variáveis não restritas, elas são variáveis restritas. E dessa maneira eu vou precisar colocar também a restrição que ela seja maior ou igual a zero. Bem? Então vamos lá então. Primeira expressão, vou construir aqui a minha função, linkando com as variáveis x1 e x2. Quem que é a minha primeira função aqui? Então, 4 vezes x1 mais 3 vezes x2. Beleza? Então, aqui digitei a minha função objetivo, que para x1 igual a zero e x2 igual a zero, também é igual a zero. E aqui embaixo vou colocar e vou digitar cada uma das minhas restrições. Bem? Então, isso eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer igual eu fiz lá no exemplo anterior, sistema linear, passando aqui esse termo independente para a esquerda, negativo, e dizer que a expressão tem que ser menor ou igual a zero, ou eu posso manter ele aqui do lado direito mesmo, e lá no solver, especificar o valor para o qual a minha expressão é menor ou igual, ou é maior ou igual. E agora eu vou fazer dessa forma para vocês verem que pode ser feito dessa maneira também. Eu não preciso aqui, nesse caso, necessariamente passar os termos independentes para o lado esquerdo. Então, a primeira expressão, só a expressão, sem o termo independente, quem é? x1 mais 3 vezes x2. A minha segunda restrição, quem é? Como eu tiro igual, 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Minha terceira expressão, x1 mais x2, igual x1 mais x2. Minha quarta expressão, x2 menor ou igual a 2. Então, é simplesmente x2. Minha quinta e sexta expressões são x1 e x2, respectivamente, maiores ou iguais a zero, cada um deles. Então, primeira, x1, e a segunda, a quinta e sexta, na verdade, x1 e x2. E assim, então, eu inseri aqui as 6 restrições, digitei aqui o lado esquerdo, né, o termo esquerdo, da desigualdade, para depois conseguir linkar lá na janela do solver, especificar isso no solver. Vamos lá, dados, solver, primeiro, função objetiva, aqui onde eu digitei a função, que eu quero maximizar ou minimizar. Aqui eu quero maximizar. Então, eu quero o valor de máximo dessa função com essas variáveis, x1 e x2, e também vão satisfazer as seguintes restrições. Primeira restrição, a minha célula que contém a restrição 1 tem que ser menor ou igual a 7. Ó, e agora eu estou digitando o termo independente aqui, ó, direto na restrição do solver. Isso que é diferente do caso anterior que comentei. Eu posso fazer isso aqui também. Segunda restrição. Minha segunda equação aqui. Restrição menor ou igual a 8. Vou colocar aqui o valor de 8, então. Terceira restrição. Menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Quarta restrição. x2 menor ou igual a 2. Então, está contido aqui na célula da quarta restrição, menor ou igual a 2. Quinta restrição, x1, que está contida aqui na célula da quinta restrição, maior ou igual a zero. Vejam que agora tem que alterar. Agora, por padrão, ele vem como menor ou igual, mas agora é maior ou igual a zero. E x2, aqui na sexta restrição, também maior ou igual a zero. Então, aqui adicionei as minhas
6 restrições para o solver para tentar resolver esse problema. E são equações lineares ou não lineares? São equações lineares, então eu posso tentar resolver isso aqui mesmo utilizando o LP simplex. Bem? Nesse caso aqui, essa minha caixinha de variáveis de restritos não negativos não vai afetar a solução do meu problema, porque as minhas variáveis elas não são irrestritas, né? Elas são restritas sempre em um determinado intervalo. Se eu não tivesse nenhuma restrição que ela fosse imposta sobre a variável seria irrestrita, mas como eu só tenho variáveis restritas, não tenho variáveis irrestritas. Isso aqui não vai afetar a solução do meu problema, ok? Então agora eu vou tentar resolver o problema com essa configuração aqui, buscando maximizar essa função, variando x1 e x2, sujeito a essas restrições que a gente acabou de inserir. Vamos lá. Resolver. Então, no meu caso aqui, resultado do solver, o solver encontrou uma solução, certo? Então, vejam que eu encontrei aqui, né, valores para x1 e x2, que encontram um ponto de máximo, tá, no intervalo. Nesse caso, aqui eu tenho uma função que é uma função linear, então e ela é restrita, então consigo garantir que é um máximo global, mas se a gente tem múltiplas soluções e é uma solução não linear, atualmente não linear, pode acontecer de eu ter máximos locais, né, e um máximo global no intervalo. Então, nesse caso, eu teria a garantia de que eu tenho um ponto de máximo. Não tenho certeza se ele seria máximo, né, global ou local. Como aqui é uma função linear e ela é restrita, que com o método LP simplex eu garanto que é o máximo global nesse intervalo. Certo? Então, x1 e x2. E vejam que 12 é o valor da minha função. E aqui eu tenho cada uma das minhas restrições calculadas individualmente. Certo? Vejam aqui, a minha restrição 1, para esses valores de x1 e x2, ela é igual a 3. Isso é menor ou igual a 7. Então, a restrição está satisfeita. Aqui na segunda célula, para x1 igual a 3, x2 igual a 0, a segunda restrição é igual a 6, e ela é menor ou igual a 8, ou seja, também é satisfeita. Na terceira, para esses valores de x1 e x2, essa minha expressão é igual a 3, que é menor ou igual a 3. Então, está ali no limite, mas ainda assim é uma restrição satisfeita. Na quarta restrição, eu tenho o valor de 0 para x2, que é menor ou igual a 2, então é coerente também. E a quinta e a sexta restrições, 3 e 0, né, para x1 e x2, são também valores maiores ou iguais a 0, no limite para x2, mas mesmo assim sendo satisfeita também. Beleza? Então, é interessante, importante se atentar também ao valor das restrições, para a gente ver se realmente a solução que a gente encontrou, ela satisfaz ali cada uma das restrições que a gente estabeleceu para o solver. Bom, em seguida a gente vai resolver outro problema bem parecido, porém agora para minimizar, né, ou seja, para encontrar um ponto de mínimo para uma função, né, de duas variáveis, também chama x1 e x2, sujeitos a essas restrições que eu apresentei aqui. Ok? Bom, vamos lá então. Para isso, primeiro eu preciso, né, definir a função e as restrições nas células e depois indicar isso lá no solver. Então vamos lá, primeiro a minha função, que é x1 mais 2 vezes x2. Igual a 0 para x1 e x2 igual a 0, porque as células estão vazias. Restrições. Minha primeira restrição, vou colocar direto o termo independente lá no solver, tá? Igual a gente fez antes, mas poderia colocar também. Então, primeira expressão, x1 mais x2. A gente está sempre indicando na mesma célula com a qual eu construí a função objetivo. Tá? Lembrar isso, é importante ver aqui, ó, que eu usei essas duas células para x1 e x2 e tem que ser as mesmas que vão estar associadas às minhas variáveis. Segunda restrição, menos 5 vezes x1 mais 2 vezes x2. Minha terceira restrição, igual a 3 vezes x1 mais 5 vezes x2.
Quarta e a quinta restrição são que x1 e x2 têm que ser maiores ou iguais a zero. Eu estou adicionando aqui, mas eu poderia simplesmente selecionar a célula da variável lá no solver e dizer que ela também tem que ser maior ou igual a zero. Também funcionaria, tá? Vou deixar para vocês testarem depois de resolverem dessa maneira um pouco mais abreviada, digamos assim, porque evitaria de eu ter que inserir aqui essas duas expressões finais. Bom, então, problema aqui configurado, função objetivo, restrições. Agora, vamos lá no solver e indicar para ele. Função objetivo, está nessa célula agora, trocou em relação ao anterior. Agora, eu não quero mais um valor de máximo, agora eu quero um valor de mínimo para a expressão, então tem que trocar aqui em vez de máximo. Selecionar min. Alterando células variáveis, agora as minhas variáveis x1 e x2 estão aqui nessas outras células, preciso trocar também e adicionar outras restrições. Ele puxou aqui por padrão, aqui já estavam anteriormente, eu vou excluir uma por uma, excluir todas aquelas restrições para agora estar inserindo as novas restrições associadas a esse segundo problema. Então, vamos lá. Primeira restrição tem que ser maior ou igual a 1. Também aqui, maior ou igual a 1. Segunda restrição, maior ou igual a menos 10. Então, célula que contém a segunda restrição, maior ou igual a menos 10. Terceira restrição, maior ou igual a 15. Então, a célula que contém a terceira restrição, maior ou igual a 15. Quarta restrição seria x1 maior ou igual a 0 e x2 também maior ou igual a 0, igual a gente fez no problema anterior. Certo? Eu confiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, seria as 5 restrições. Novamente, um problema linear. Não é porque eu tenho duas variáveis, que ele deixa de ser linear, eu não tenho um produto entre variáveis e nem uma potência de uma mesma variável que tornaria a equação a função não linear. Eu não tenho esses produtos entre elas, então só tenho produto de variáveis com parâmetros e com constantes, então é linear. E vou usar o LP simplex para resolver, então, usando como chute inicial 0 e 0. E, novamente, aqui não faz sentido eu marcar ou utilizar a busca de valores apenas positivos, porque as minhas variáveis estão restritas. Tá? Isso só é válido para variáveis de restritos, quando eu não coloco restrições associadas às variáveis que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Vou tentar resolver dessa maneira. Meu solver aqui, então, encontrou uma solução. Okay? Vou verificar se são os valores de x1 e x2, aqui são valores quebrados, com uma certa precisão, que está indicando aqui 5 casos. Eu posso indicar ele um pouco mais detalhado aqui na barra de fórmulas aqui em cima, mas que chegam a esse valor para a função, 5,48, 38, 71, seria um valor de mínimo nesse intervalo e que satisfaz, vejam aqui, as restrições que eu impus. A primeira expressão ela é maior ou igual a 1, a segunda ela é maior ou igual a 10, no caso, no limite, porque atende à igualdade. A terceira maior ou igual a 15, também no limite, porque atende à igualdade. E quarta e quinta, ambas positivas. Tudo bem? Então, basicamente, aqui a gente encontrou um valor de máximo e de mínimo num certo intervalo, que é delimitado por essas restrições. As restrições ditam a região de busca, o intervalo de busca, onde estão contidos os valores de x1 e x2. Beleza? Conseguindo acompanhar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá, estou olhando aqui o chat. Não, acredito que não, Para ter certeza aqui, estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver? A transmissão está boa? Não está travando? A internet está colaborando? Vamos lá, dei um sinal aí só para eu entender que está passando tudo certinho e que vocês estão me ouvindo, que está transmitindo. Beleza? Então, vamos lá. Parece que tudo certo. Vamos adiante aqui, então. Obrigado.
Bom, agora, depois a gente vê, já que o solver pode resolver equações não lineares, sistemas não lineares e sistemas contendo equações, a gente vai ver que ele é muito utilizado e bastante para resolver problemas de otimização, que nada mais são que problemas nos quais a gente define uma função objetiva para encontrar um valor de máximo ou de mínimo, e a gente tenta encontrar os valores que são solução, que atendem esse máximo ou mínimo, de maneira irrestrita ou restrita, tá? Normalmente restrita, né, em problemas físicos, né, como eu comentei, a gente pode ter as restrições em relação a dimensões, em relação à temperatura, né, se a temperatura é uma variável de uma função e a gente está trabalhando com a escala em Kelvin, então a temperatura tem que ser positiva, né, para ela ser coerente com a solução do problema. Ou se a gente trabalha com pressão como variável e a pressão ela não pode ser a vácuo, ela não pode ser negativa, eu também coloco uma restrição para isso, busco valores positivos, então isso acaba sendo uma restrição também. Então, sempre que eu tiver um sistema onde uma equação principal ela é uma função objetiva para a qual eu quero um valor de máximo ou mínimo, né, isso é importante, né, para engenharia, quando a gente quer determinar em um sistema o custo mínimo, ou quer determinar o impacto ambiental mínimo, ou quer determinar a quantidade de lucro máximo. Então, quando a gente quer um objetivo, por objetivo em uma função encontrar o máximo ou o mínimo, a gente recorre a métodos de otimização e o solver permite que a gente formule esse tipo de problema, seria um sistema contendo aí equações também, e encontre as soluções para ele, certo? Basta a gente saber formular, inserir isso na planilha e denotar, então, para o solver quem é quem é a variável, quem é a função objetivo, quem são as restrições, que ele vai aplicar esses algoritmos, né, já programados para tentar encontrar uma solução para nós. Bom, então vamos ver aqui que teremos então um problema de otimização na formulação de uma ração com uma receita de mistura de grãos, buscando minimizar seu custo, tá, inicialmente, utilizando então a ferramenta de determinação de mínimos ali do solver e também maximizar o seu conteúdo proteico. Como a gente vai ver, cada ingrediente da receita tem um custo e uma quantidade, né, um conteúdo proteico associado. Então, a gente consegue formular, né, uma gama, uma grande variedade de receitas a partir dessas especificações, e a gente pode ver que, dependendo da mistura que a gente faz, a gente pode ter um custo diferente, porque cada uma das matérias-primas da receita, cada um dos grãos, tem um custo diferente, e a gente pode ter atrelado aí a essa receita um conteúdo proteico distinto, certo? Por exemplo, né, vamos vir aqui para a quarta guia da planilha de otimização, com o exemplo de otimização que eu deixei mostrado para vocês, elaborado. Eu coloquei, então, aqui as 3 matérias-primas, tá? Que compõem a nossa receita, que seria, então, farelo de trigo, cevada, milho e arroz. Aqui a quantidade que a gente vai utilizar de cada um desses grãos, de cada uma das matérias-primas, para formular a nossa receita. Bem, então, isso aqui é a nossa variável, aqui a gente pode variar, que é a quantidade de cada um deles. Cada um deles tem um custo associado por quilograma e temos também um conteúdo proteico associado a cada uma dessas matérias-primas, né, de acordo com o custo que eu estou trabalhando ou com as necessidades da receita que eu quero formular. E vejam ó, que quanto maior o conteúdo proteico, maior o preço também daquela matéria-prima na receita. Então, aqui a gente vai ver o que a gente chama de objetivos conflitantes. Por exemplo, se eu quero minimizar o custo da minha receita, provavelmente eu vou ter um conteúdo proteico baixo. Agora, se eu quero maximizar o conteúdo proteico, que é a segunda etapa que a gente vai trabalhar, eu vou provavelmente acabar tendo um custo de produção também maior, certo? Então, temos aqui algumas restrições também que a gente vai estar trabalhando, que são que a quantidade mínima de cada produto que eu posso utilizar na receita, certo? Então, eu tenho que, às vezes, por especificação de legislação, né, ou de regras das características do produto que eu quero vender,
atender uma quantidade mínima de cada um dos grãos e também não extrapolar uma quantidade máxima de cada um dos grãos. Então, daí isso aqui vai acabar entrando como restrição no problema. Então, aqui no primeiro problema, a gente vai encontrar qual o custo mínimo que a gente pode obter para uma determinada ração que satisfaça também a essas restrições de quantidade de cada um deles e também a restrição total da receita que eu quero formular, que eu vou querer, então, uma receita de 100 kg do produto. Então, a soma da quantidade de cada um deles que eu utilizo tem que ser igual a 100, beleza? E aqui embaixo a gente vai calcular o conteúdo proteico dessa receita que a gente vai encontrar para o custo mínimo, beleza? Então, primeiro vamos linkar aqui as células que retornam para a gente esses valores, retornam essas expressões que a gente vai precisar para poder especificar depois lá no solver para ele entender quem é restrição, quem é função objetivo, quem é variável e assim por diante. Bom, então basicamente as nossas variáveis são as quantidades de cada uma das matérias-primas, né, dos grãos que eu vou utilizar e vou formular na receita. Então aqui nesse conjunto de células, de B2 até B5, vão estar nas variáveis, tá? Então, todas as expressões que eu vou formular vão ter que estar linkadas a essas variáveis para que o solver entenda que as restrições associadas a elas e elas como as variáveis fazem parte do nosso problema. Primeiro, eu vou criar aqui, então, uma célula para calcular a soma e agora, ao invés de somar item por item, eu vou usar a função soma do Excel, onde eu abro aqui um parênteses, seleciono o intervalo de células que eu quero somar os valores e ele entende que eu estou calculando a soma dos valores daquelas células. Como não tem nenhum valor, a célula está em branco, ele considera que a célula tem valor zero, somando tudo dá zero. Agora, aqui na frente, eu reservei um espaço para a gente calcular o valor associado à quantidade utilizada de cada um dos grãos. Bem, como que a gente calcula o valor que eu vou gastar utilizando cada um dos grãos? Nada mais é do que a quantidade que eu uso em quilos vezes o preço, vezes o custo por quilo para utilizar aquela matéria-prima, certo? Então, aqui eu vou multiplicar a quantidade pelo preço, beleza? Bom, para ficar mais fácil, vou usar então ali a referência relativa e arrastar para ele calcular para os demais grãos, para o arroz, para o milho, para as cevadas, por diante. Então, aqui é o custo que eu vou ter utilizando cada uma dessas matérias-primas. Porém, o que eu quero minimizar é o custo total. Então, eu vou precisar criar também uma célula, que aí sim, essa célula vai ser a minha função objetivo, onde eu vou somar também os custos individuais com cada um dos grãos. Tudo bem? Então, porque é o custo da receita como um todo que eu estou minimizando, e não só o custo, né, da quantidade associada a cada um dos grãos. Eu quero minimizar o custo total da receita. E o custo total da receita é composto pela soma do custo individual pela utilização de cada uma dessas matérias-primas. E mais abaixo aqui, vou calcular, simplesmente aqui por calcular, para a gente comparar, né, com o próximo caso, aqui que a gente vai maximizar o conteúdo proteico, para a gente conseguir comparar uma receita com a outra. Bem? Então, aqui no conteúdo proteico, quem que vai ser o conteúdo proteico? A quantidade de proteína obtida pela utilização de cada uma das matérias-primas e de cada um dos grãos. E quem é a quantidade, como eu calculo a quantidade de conteúdo proteico de cada grão? Vou multiplicar a quantidade que eu utilizo pelo conteúdo proteico da quantidade utilizada, certo? Então, aqui, se eu utilizar 10, ele vai fazer 10 vezes 0,1, e assim por diante. E como eu quero a quantidade total da receita, depois eu também vou ter que somar a quantidade de proteína associada a cada um dos grãos. Então, aqui eu posso fazer de duas formas. Igual eu fiz para o custo,
poderia calcular em cada uma das células aqui ao lado a quantidade de proteína associada a cada grão, e aqui uma função, né, uma fórmula para somar todas essas quantidades. Ou eu posso também, e vou daí utilizar uma função do Excel, que eu deixei dessa forma para mostrar para vocês, que se chama somar produto. Então, essa função ela permite que eu especifique duas matrizes e ele vai retornar para mim a soma do produto entre elementos comuns de cada uma das matrizes. Ou seja, que quando eu seleciono as quantidades e o conteúdo proteico, ele vai somar a quantidade de proteína associada à primeira matéria-prima, com a quantidade associada à segunda, com a quantidade associada à terceira, com a quantidade associada à quarta, assim por diante. Então, eu poderia ter feito isso pelo curso também, mas eu resolvi fazer aqui para vocês entenderem a diferença e que eu posso especificar de duas formas. Então, essa função somar produto, ela retorna para mim o resultado desse efeito, né, da soma entre os produtos de elementos respectivos ou de elementos comuns entre as matrizes que eu estou especificando. Tudo bem? Então, aqui é isso. Eu acabei, então, de formular nas células a função objetivo, criei aqui a soma para utilizar como restrição e criei uma célula simplesmente para me retornar qual vai ser o conteúdo proteico após eu encontrar a solução na receita que minimiza o meu custo. Certo? Bom, vamos lá. Então, vou vir aqui em Solver. Vou definir como objetivo o custo de produção, que eu quero minimizar inicialmente nesse caso. Eu quero um valor de mínimo, tá certo? Para a função do custo, alterando as células variáveis. Quem são as células variáveis? Quem são as variáveis? A quantidade de cada uma das matérias-primas que eu vou trabalhar. E aqui eu vou adicionar agora as minhas restrições. Quais são as restrições que eu tenho? Eu tenho a restrição de que a soma das quantidades que eu vou utilizar tem que ser igual a 100 kg. Então, essa é uma restrição. Eu sei que a quantidade de farelo de trigo utilizada na receita ela tem que ser maior ou igual a essa quantidade mínima. E tem que ser também menor ou igual a essa quantidade máxima. E a mesma coisa para os outros grãos. Então, para a cevada, maior ou igual a essa quantidade mínima e menor ou igual a essa quantidade máxima. Agora, para o milho. Eu selecionei aqui uma outra célula. Quem não entendeu. Deixa eu conferir aqui. Eu tenho a restrição da igualdade e tenho as restrições, acho que eu cliquei errado no céu. Corrigir, vou adicionar de novo. Então, era a restrição de que, olhar aqui, eu inseri para 2, eu inseri aqui farelo de trigo, para a cevada eu coloquei maior que essa quantidade mínima, falta agora menor que a quantidade máxima. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual a essa quantidade máxima. A quantidade de milho tem que ser maior ou igual à quantidade mínima especificada na receita e também tem que ser menor ou igual à quantidade máxima. Pronto, eu fiz aquela outra. E também que para o arroz tem que ser maior ou igual à quantidade mínima e menor ou igual à quantidade máxima. Então, essas são as restrições. Eu tenho 9 restrições, 8 associadas às quantidades estipuladas aqui entre o mínimo e o máximo de cada produto e também uma associada à quantidade total que vai compor a receita. Tem que ser igual a 100 kg. Valor de mínimo, células variáveis, aqui eu tenho um problema linear. Então, eu posso estar utilizando aqui o simplex. Variáveis restritas não negativas, no nosso caso aqui não vai ter problema em relação a isso. Então, vou tentar aqui resolver. O solver encontra, resolveu para mim o problema, encontrou uma solução. Então, esse é o custo mínimo associado à minha receita, utilizando cada uma dessas quantidades de matérias-primas
que satisfaz essas restrições. Ó, vejam que cada quantidade está entre esse intervalo das quantidades mínimas e máximas, e também a soma total é igual a 100. Então, ele achou esse custo mínimo, e o conteúdo proteico associado é o produto das quantidades pelo conteúdo proteico individual de cada quantidade. Então, esse é o conteúdo, é o custo mínimo que vai ter minha receita, satisfazendo essas restrições das quantidades, e vai me retornar esse conteúdo proteico. E digamos agora que eu quero produzir uma receita com conteúdo proteico máximo, sem me preocupar com o custo, certo? Agora a gente vai ver como fazer isso. Que o Edson perguntou, né, o que houve, né, alguma coisa da transmissão ou do exemplo aqui, para entender. Eu posso explicar de novo aqui na hora de explicar a maximização do conteúdo proteico. Aqui o raciocínio é o mesmo, porém, em vez do objetivo ser o custo, vai ser o conteúdo proteico, tá? Eu vou explicar um pouquinho de novo aqui para a gente entender novamente como funciona o cálculo da nossa receita. Veja, nós temos aqui, então, 4 grãos, e a gente quer determinar quanto eu vou usar de cada grão para formular uma receita que me retorne o conteúdo proteico máximo possível de ser obtido, sendo que cada grão tem um custo associado e tem um conteúdo proteico distinto associado. E eu tenho aqui estabelecido, digamos que por padrão, que a minha receita ela tem que ter uma quantidade mínima de cada um desses grãos, e ela também não pode ultrapassar essa quantidade máxima. Aí eu preciso aqui escrever a fórmula que me retorna o conteúdo proteico a partir das quantidades de cada um dos grãos, e daí eu vou usar o solver para encontrar quanto eu preciso de cada um desses grãos de forma a maximizar esse conteúdo e satisfazer as quantidades necessárias mínimas e máximas. Okay? Para a gente conseguir formular isso no solver, a gente precisa escrever uma função objetiva e precisa escrever as restrições. Primeiro, eu vou escrever as restrições, para ficar um pouquinho mais fácil aqui. Como restrição, eu tenho que a minha receita ela tem que compor, no total, 100 kg. Okay? Então, a soma das quantidades que eu vou encontrar, ela vai ter que ser igual a 100. E aí eu vou escrever isso aqui nessa célula, para depois eu poder especificar isso para o solver, especificar isso para o Excel, referenciando a uma célula, de maneira que essa célula esteja linkada com as quantidades. Ele vai variar as quantidades. E aqui eu vou calcular a quantidade do conteúdo proteico associada a cada um dos grãos que eu vou estar compondo a receita. Tá? E aqui eu vou somar a quantidade total, que é quem eu vou buscar maximizar lá no solver. Então vamos lá. Primeiro, que eu vou calcular então o conteúdo proteico associado a cada um dos grãos. Como que eu faço isso? É a quantidade do grão vezes o conteúdo proteico daquele grão. Assim eu calculo quanto é o conteúdo proteico que eu obtenho utilizando essa quantidade. Como está vazio por enquanto, ele está retornando zero. Mas quando o solver buscar o valor que maximiza esse conteúdo proteico, ele vai estar mostrando individualmente o quanto de conteúdo proteico está associado com essa quantidade do grão na receita. Bem? E a mesma coisa para os outros grãos. E aí eu vou arrastar aqui, usando então a referência relativa, para estar especificando a quantidade individual de conteúdo proteico, calculando elas em cada uma das células. E na função objetivo, então, o meu objetivo aqui, ele vai ser, então, a soma de conteúdos proteicos individuais associados a cada um dos grãos, quando eu formular minha receita. Como está zero, ó, ele está apresentando zero para todos. Se eu tentasse formular uma receita com 10 de cada um, ele vai calcular quanto de conteúdo proteico associado a cada grão eu tenho, quanto eu tenho no total em massa, né, da receita, e quanto eu tenho no total de conteúdo proteico, somando as quantidades individuais. Mas eu quero que essa receita ela atinja 100 kg.
e eu quero que ela esteja nesse intervalo ó, de quantidades mínimas e máximas. Por isso, eu preciso usar o solver e especificar essas restrições para ele. Digamos assim, que para um problema com 4 variáveis, e por ele ser linear, talvez até intuitivamente a gente pudesse montar essa receita compondo de maior valor agregado para o de menor valor agregado. Porém, se a gente tem um problema muito complexo ou não linear ou com muito mais variáveis, o solver faz isso bem mais rápido do que fazer isso de maneira intuitiva. E aqui embaixo eu vou simplesmente colocar o custo de produção para a gente comparar com o problema anterior. Bem, ele não faz parte aqui do solver, tá? Não faz parte da resolução desse problema. É só para a gente comparar com o custo da receita que a gente obteve anteriormente. Assim como aqui o conteúdo proteico não fez parte do solver. Eu só calculei para agora poder comparar com o resultado que a gente vai encontrar para essa segunda receita. E aqui, então, para a gente calcular o custo de produção, é o produto da quantidade utilizada de cada grão vezes o preço daquele grão. Então, novamente, eu vou usar a função somar produto. Vou mostrar ela para vocês também trabalharem e entenderem um pouquinho melhor aqui o funcionamento, buscarem entender o funcionamento dela. É bem mais fácil usar essa função do que eu clicar aqui em B13 vezes C13 mais B14 vezes C14 mais B15 vezes C15 mais B16 vezes C16. Poderia fazer assim também? Poderia. Mas demoraria mais aqui para ficar digitando e estar referenciando tudo isso. Então, a função somar produto permite que eu faça isso de maneira mais prática. Beleza? Bom, então, configurei a função objetivo, que agora é o conteúdo proteico, e inserir as restrições nas células aqui correspondentes que eu vou especificar lá no solver. Vamos lá para dados, solver, objetivo. Agora o meu objetivo mudou, ele está nessa célula e é o conteúdo proteico. Agora não é mais um mínimo, é um máximo. Agora minhas células variáveis estão aqui, veja. E agora eu vou ter que especificar as restrições associadas a essas células aqui embaixo. Então, eu vou excluir as restrições do exemplo anterior, da parte inicial desse exemplo, e vou inserir as novas restrições. E agora eu vou inserir diferentes. Primeiro, eu vou adicionar aquela restrição de igualdade que a gente precisa, que a quantidade total da receita ela tem que ser igual a 100, certo? Que poderia manter anterior, poderia só trocando a célula com a quantidade total. E vou adicionar agora um grupo, igual eu mostrei que a gente poderia fazer anteriormente, ou seja, todas essas células, as quantidades respectivas dos grãos, têm que ser maiores ou iguais às quantidades mínimas. E aqui o Excel já entende que par a par, eu estou associando uma quantidade de uma célula com a quantidade da outra célula aqui ao lado direito na restrição. Já selecionando de maneira conjunta, porque eu já deixei formatado para isso. Então, facilita um pouco, mas eu posso fazer igual eu fiz anteriormente, adicionando um por um. E também que as quantidades de cada um dos grãos tem que ser menor ou igual à quantidade máxima. Então, deixa junto aqui. Beleza? E um problema linear, então ele é simplex, aqui não vai fazer diferença, também minhas variáveis elas estão restritas. E vou pedir para resolver agora com esse novo objetivo. E agora o solver encontrou uma solução com essa quantidade para a receita, que é diferente da quantidade anterior, que ao invés de minimizar o custo, ela maximiza o conteúdo proteico da receita. Porém, vejam, por isso que eu coloquei para a gente fazer a comparação. Essa receita tem um custo menor, porém ela também tem um conteúdo proteico menor. E essa receita tem um conteúdo proteico maior, porém ela também tem um custo maior do que o da receita anterior. Então vejam aí que a quantidade de proteína nessa receita, ela digamos que é um objetivo conflitante com o custo. Quanto mais proteína, acaba saindo mais caro o produto, a receita que a gente está formulando, que a gente está compondo. Beleza? Bom, então, antes da gente finalizar, eu vou mostrar para vocês que por ser um método numérico,
O solver permite também que, ao resolver esses problemas, aqui em opções, a gente possa estar configurando algumas coisas em relação aos solvers que ele traz consigo, né? Como, por exemplo, a precisão da restrição, como aqui está na casa de 10 à sexta, então ele vai achar uma solução onde o objetivo tem uma precisão de 10 a menos 6 no processo iterativo, ou seja, o que a gente encontra em uma interação em relação à outra, a anterior, né, ao erro, tem que ter uma diferença de pelo menos isso, seja menor que isso, né, verdade? Aqui eu consigo especificar só para o método não linear, posso utilizar múltiplos chutes iniciais também aqui, e no método evolutionary também consigo especificar a precisão, consigo especificar o tamanho da população, que seria o tamanho dos chutes iniciais que eu vou trabalhar, que é algo mais associado a métodos não determinísticos, né? Que só quem realmente se especializa nessa área acaba buscando, então, compreender essas diferenças. Mas, digamos que aqui eu verifico a precisão, né, para a convergência do método. E aqui, se eu não conseguir convergir com uma precisão, uma taxa, um erro de convergência muito pequeno, eu tenho como opção diminuir esse erro, o que facilita a convergência. Tudo bem? Como eu vou mostrar agora, aqui eu preparei, então, um slide só para comentar um pouquinho sobre isso, porque provavelmente muitos de vocês, aí, quando começarem a trabalhar com solver, às vezes não vão conseguir encontrar uma solução ou resolver o problema, né, tendo aí algum problema de convergência. Eu coloquei aqui, ilustrei um passo a passo, que a gente pode verificar para tentar contornar quando o solver não resolve para a gente a equação, o sistema, o que a gente quer obter. Primeiro, verificar se todas as equações, restrições e variáveis selecionadas no solver, né, se elas estão corretas. Então, você vai verificar certinho se você colocou a função objetivo linkada na célula onde você inseriu ela, se você selecionou as restrições, se você selecionou todas as variáveis, se você especificou qual é o objetivo, se é o máximo, se é o mínimo, ou se é que aquela função tem um valor igual a zero. Se o método de resolução que você selecionou está adequado, tá? Se é um problema linear, você pode usar o LP Simplex. Se é um problema não linear, você tem que usar o GRG não linear, o LP Simplex talvez não resolva. Então, basta você ir lá na caixinha do solver, então, e trocar o método, tá? Alterar aqui embaixo o que você está utilizando. Alterar os valores de chute inicial, como a gente viu em alguns problemas. Então, nosso chute inicial é muito importante quando a gente trabalha com método numérico, porque ele parte o processo iterativo buscando a solução a partir desse ponto, e ele pode, né, não atingir a convergência ou se estagnar em um ponto estacionário ou em um ponto de inflexão buscando a convergência, daí ele não vai encontrar a solução. Restringir o intervalo de busca das variáveis. Bem, então, às vezes a gente sabe que a nossa solução tem que ser um valor, né, entre menos 20 e menos 10, ou um valor entre 0 e 50, ou maior ou igual a zero. Então, se a gente tem uma ideia de onde tem que estar o nosso resultado, a gente pode adicionar restrições buscando restringir esse intervalo de busca. Isso facilita muito o solver em encontrar a solução. Aumentar o número máximo de iterações ou reduzir a precisão requerida para a convergência, que foi o que eu mostrei aqui para vocês agora por último no solver, tá? Nas opções do solver. Então, nós podemos estar melhorando e estar trabalhando isso aqui, ok? E isso ajuda a convergência, porém, né, em contrapartida, pode ser que, dependendo do caso, nós percamos a precisão, tá, da solução obtida, mas se isso não for tão importante, ainda é cabível de ser recorrido a isso. E também, talvez, optar por utilizar o método evolutionário, que é o método não determinístico, que às vezes você não tem ideia, não sabe com que tipo de função você está trabalhando. No caso seja uma função não suave, né, uma função não amortecida, como a gente comentou lá no início da aula, como comentei, pode ser que seja por isso que você não encontra uma solução. Então, aí você tem a opção de tentar o método evolucionário, ele demora um pouco mais para convergir, mas pode ser que daí ele acabe encontrando uma solução para o seu problema. Tudo bem? Bom, então,
Tem aqui uma referência, eu vou mandar o material para vocês depois, né, como sempre, pedir para o pessoal do Share encaminhar, para vocês verem um pouquinho mais, né, de alguns exemplos de como trabalhar com o Solver. Tá? Acredito que até amanhã eu devo estar disponibilizando aí a tarefa relacionada a alguns exercícios, alguns exemplos aqui que a gente viu nessa aula. E por hoje é isso.